Bom, a gente recebeu uma série de perguntas em relação a sistemas mecanizados no preliminar. Eu queria que o professor Marcos e o Saulo também complementassem. Isso eu acho que vai, né, da necessidade ou do porte da sua unidade, ainda que seja um exercício, uma atividade feita manual um pouco complicada, né, em relação à segurança, a risco, né. Obviamente que existe API para isso e tudo mais. E além disso, perguntaram também em relação a sistemas compactos de preliminares, né. Esse eu sinceramente vou, né, admitir aqui a minha ignorância em relação a esse tema. Eu não conheço esse tipo de unidade. Como se vocês pudessem falar um pouco dessas questões que foram levantadas. Tá bom. Com relação à mecanização, a primeira definição que nós temos é com relação ao porte da estação, né? Então, estações de médio a grande porte são candidatas a ter um tratamento preliminar todo mecanizado. E estações menores, a gente tem que pensar com muito cuidado. Elas podem ser mecanizadas, tem a questão do consumo de energia elétrica, que no caso aí do tratamento preliminar mais convencional vai ser baixo, mas mais do que isso, é que tem que ter uma infraestrutura adequada de manutenção eletromecânica, com peças de reposição, tudo isso. Então, se essa ET menor, o prestador de serviço, tiver garantia de que ele consegue fazer isso, não há um impedimento formal de você mecanizar uma ET de pequeno porte. Isso vai, então, com preferências do prestador de serviço. Eu me lembro que na CAESB, o Carlos estava citando a CAESB, lá eles gostam, mesmo em ETs de menor porte, eles reconhecem que essa é uma área mais desagradável para o operador trabalhar presencialmente, né? Eles preferem mecanizar todo o tratamento preliminar, mesmo em ETs de menor porte. Tá? Então, essa seria uma possibilidade. Né? Eu vou passar para o Saulo, mas você fez uma segunda pergunta, como é que seria em ETs de pequeno, aí de porte menor mesmo, que eu estava citando, 100 habitantes, 200. Olha, o tratamento preliminar, a importância dele vai estar muito atrelada à sequência da etapa do tratamento biológico. Então, como o Carlos, o Saulo já comentaram, se for um reator anaeróbio, um tanque fechado, em que a areia entra, acumula, vai ser um desastre. Mas em reatores abertos, como as lagoas de estabilização, você pode ter uma flexibilidade no sentido de que, ora, se passarem algumas areias, se não for tão efetivo assim, elas vão conseguir ainda ser bem absorvidas na lagoa. Isso não invalida a definição que o Brasil já tomou de algum tempo atrás, de maneira geral, é que mesmo lagoas de estabilização, elas devem ser precedidas por um tratamento preliminar completo, inclusive o desarenador. Tá? Mas claro que o rigor vai ser muito menor, né, do que se tivesse um reator WASB. Aí a questão da mecanização não depende muito daquilo que o Saulo já comentou, se você faz uma remoção ou manual ou mecanizada com sucção de limpa-fósforo, caminhão limpa-fósforo com sucção, tudo isso. Né? Agora, só um pequeno adendo, que antes que eu esqueça com relação à desarenação, acho que é algo que nós temos que conhecer um pouco melhor no Brasil, é que existe uma variante de processo de tratamento de esgotos, né? Uma das variantes dos wetlands, sistemas alagados construídos, que são aqueles de escoamento vertical. Existe o chamado modelo francês, que esse eu tenho trabalhado também há alguns anos aqui. A França tem mais de 4.000 sistemas como esse. E eles não têm desarenador. Tá? Agora, a quantidade de areia na França é menor do que aqui no Brasil. Então, eu não estou dizendo que a gente possa seguir, né, de olho fechado a questão. Não precisamos de desarenador. Mas é um indício interessante. Olha, se não precisar de desarenador, esses sistemas é um facilitador a mais. Nas lagoas de estabilização, se você não tiver um bom desarenador, as areias vão sedimentar mais próximas da tubulação de entrada. Já nesse sistema francês, você distribui todo o esgoto afluente em toda a área superficial, então você não tem um acúmulo localizado de areia como a gente teria na lagoa. Vamos pesquisar mais, vamos ganhar experiência de operação aí continuada em escala real nesse ponto. Ok? Bem, complementando o que o professor Marcos comentou, perfeita observação, né, da questão de mecanização. Acho que vai depender muito da estrutura que você tem disponível para fazer manutenção, se essa estrutura existe ou não. Se você estiver pensando em otimizar a mão de obra, né, você tem ali um conjunto de estações que você precisa operar, a mecanização permite essa otimização desde que você consiga ter uma estrutura
para dar as manutenções, não só as corretivas, mas principalmente as preventivas, né? Esses equipamentos de preliminar, eles sofrem um desgaste muito grande, então requerem uma manutenção frequente, uma boa estrutura de manutenção. E isso, linkando com a pergunta sobre os preliminares compactos, eu não tive ainda essa experiência, me parece ser uma boa alternativa. O que me preocupa é a demanda por manutenção, né, já que o equipamento, se é esse o tipo de equipamento que foi perguntado, né, o preliminar compacto, ele é todo mecanizado, tem peneiras, parafusos, transportadores de areia. Então, se você tiver uma boa estrutura de manutenção, acredito que seja uma boa solução. Mas eu ainda não tenho como dar uma opinião, pois eu ainda não operei esse tipo de tecnologia. Beleza, professor Carlos, por favor, você levantou a mão aí. Dois pontos. A gente participou pelo INCT numa oficina de capacitação junto com a equipe da Copasa, onde estavam ali misturados gestores, projetistas, operadores e até gente de fiscalização, né? Então a gente percebeu lá claramente esses dois pontos de vista, né? Então, quando você conversa com o operador, de um modo geral, né, eles querem o sistema mecanizado porque simplifica muito a vida deles, né? Mas depende de você ter essa estrutura de manutenção eletromecânica. Agora, o gestor, né, é aquele que faz as contas, né, que tem que encontrar a viabilidade do sistema, né? Ele normalmente ele não quer isso de jeito nenhum, né, porque ele acha que isso vai diminuir a viabilidade econômica e financeira do investimento. Sobre esses sistemas compactos, né, que o Saulo mencionou, de novo, né, eu acho que o conceito é muito interessante, né, mas eu acho que precisa ter mais experiências, né, para a gente aprender realmente até que ponto as vantagens que eles agregam, porque eles são compactos, mas não apenas isso, eles são fechados, então a questão de odor diminui, né, Saulo? É tudo mecanizado, então quando funciona bem, realmente dá prazer ver um sistema desse. Agora, a história, né, que a gente observa é que essa questão de mecanização excessiva, ela não se adapta muito bem à realidade brasileira, né? A gente tem vários exemplos, né, de sistemas mecanizados, mecanizações inclusive mais simples, né? Questão de bomba, de aerador, né, que são, em princípio, né, muito mais simples de você dar manutenção e mesmo repor, são mais baratos, né? Então, são muito frequentes os problemas, né, de operação, principalmente nessa linha ali de equipamentos mais simples, né? Então, fica sempre essa interrogação, né? Será que vale a pena investir numa mecanização excessiva do tratamento preliminar, né? Se mecanizações mais simples, né, não têm tido respostas adequadas, né? E, novamente, eu cito a questão da desidratação do lodo, que é uma técnica totalmente conhecida, né? Ou seja, que tem um domínio, né? A gente tem vários problemas, né, de sistemas de desidratação, né, que não conseguem manter esses equipamentos mecanizados funcionando ininterruptamente, né? É muito comum você ver equipamentos parados e aí você fragiliza toda a operação. Então, uma linha, acho que Marcos e eu estamos juntos nessa máxima já há anos, né, há décadas, né? Eu acho que a gente deve procurar sempre, o máximo possível, sistemas robustos, né? E sistemas robustos para a realidade brasileira, no meu entendimento, não combinam com uma mecanização excessiva, né? Então, eu acho que tem que mecanizar onde é essencialmente necessário, onde, por exemplo, leito de secagem, se você tem a opção de leito de secagem e centrífuga, né? Se as duas te atendem, eu, assim, de olhos fechados, eu iria para o leito de secagem, porque, no meu entendimento, uma técnica muito mais robusta do que uma desidratação mecanizada. Então, acho que esse raciocínio, de um modo geral, né, vale para outras unidades da ET. Então, a busca por sistemas simplificados, menos mecanizados, mais robustos, né, eu acho que ainda é uma lógica a ser perseguida, tendo em conta a realidade brasileira. Certo.
Eu queria até perguntar ao Saulo aí, que você tem alguma unidade sua que tem centrífuga? Que eu me lembro, acho que Betim Central é por aquecimento, né? Em Betim, que é a nossa maior estação, que eu trabalho, né, na região do Paraupeba, ela é centrífuga, tem a desidratação por centrífuga e o sistema de secagem térmica do lodo. Mas, no geral, é leito de secagem. A gente utiliza leito de secagem, só as estações de média ou grande porte é que opta pela centrífuga. Até pela limitação de espaço, às vezes, é um dos fatores que pesam, né, pela escolha da centrífuga, mas o que o professor comentou é muito pertinente, pois esse tipo de equipamento, ele demanda uma manutenção frequente, né, você precisa ter uma estrutura que te garanta a disponibilidade do equipamento, e o leito de secagem, ele te garante uma maior disponibilidade. Aí tem que avaliar cada caso, vai ser uma realidade, né, o que você tem em uma estação, o que você tem em outra, e também o que você tem disponível para operar a estação. Talvez você tenha mão de obra de manutenção, mas não tenha de operação, enfim, né, são fatores que precisam ser avaliados.